Olá, estudantes da primeira série, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre conto. Olá, meu intérprete querido, como é o sinal do conto? Beleza! Ler e interpretar conto é um dos objetivos de hoje. E aí temos que analisar a estrutura, os elementos do conto, o efeito de sentido dentro do texto. Também debater sobre questões trazidas pelo conto em questão. Você já ouviu falar ou conhece Dalton Trevisan? Mora em Curitiba, exato. E é considerado o maior contista do mundo. Difícil é encontrar com ele, ele é avesso a imagens, filmagens e reportagens. Ele se preserva no direito de não sair na mídia. Você tem pessoas idosas na família? Ou moram com você? Como que você acha que os idosos veem a vida? Como eles devem ser tratados? O Dalton colocou isso tudo num texto. Vamos conhecer? Dois velhinhos de Dalton Trevisan. Dois pobres inválidos, bem velhinhos, esquecidos numa cela de asilo. Ao lado da janela, retorcendo os aleijões e esticando a cabeça, apenas um podia olhar para fora. Junto à porta, no fundo da cama, o outro espiava a parede úmida, o crucifixo negro, as moscas no fio de luz. Com inveja, perguntava o que acontecia. Deslumbrado, anunciava o primeiro. Um cachorro ergue a perninha no poste. Mais tarde, uma menina de vestido branco pulando corda. Ou ainda, agora é um enterro de luxo. Sem nada a ver, o amigo remordia-se no seu canto. O mais velho acabou morrendo, para a alegria do segundo instalado, afinal, debaixo da janela. Não dormiu antegozando a manhã. Bem desconfiava que o outro não revelava tudo. Cochilou um instante, era dia. Sentou-se na cama, com dores espichou o pescoço. Entre os muros em ruína, ali no beco, um monte de lixo. Dalton Trevisan, Mistérios de Curitiba, da editora Record. Então você pode acessar aqui no nosso combate a fake news, né? Ver a fonte onde está a obra. E com isso chegamos o que é? A atividade 1. O que eu quero? Quero 4 questões, A, B, C e D. Na A eu quero assim. No conto, a presença de um narrador. O narrador está em primeira pessoa, então narrador, personagem. Ou em terceira pessoa, narrador, observador. Transcreva um trecho que comprove a sua resposta. Então, que narrador eu tenho aqui, ó? Em primeira ou terceira pessoa? Beleza, já dando quase spoiler da questão, vamos para a letra B. Quais são as personagens presentes no conto? Quem são eles? Na letra C, logo no início da narrativa, temos uma complicação, ou seja, um conflito. Qual é a situação? Problema da narrativa. E na letra D, um dos elementos do conto é o espaço. Qual é o espaço da narrativa? Faz aí que eu volto a seguir, gabaritar contigo.
Retomando a questão proposta na atividade 1, eu tenho na letra A sobre o narrador, se é em primeira ou em terceira. E para você transcrever um trecho que comprove a sua resposta. Então, quando eu olho aqui, ó, 2 pobres velhinhos, bem velhinhos, esquecidos numa cela de asilo. Ao lado da janela, retorcendo os aleijões e esticando a cabeça, apenas um podia olhar lá fora. O que você observa? Em que pessoa está? Acertou quem disse que está em terceira pessoa. É um narrador, o quê? Observador. E não participa da história, como a gente pode perceber. E comprovamos com, por exemplo, este fragmento aqui, ó. 2 pobres inválidos, bem velhinhos, esquecidos numa cela de asilo. Então, com isso, eu comprovo que é um narrador em terceira pessoa. A questão B, sobre as personagens presentes no conto, eu sei que são quem? São os 2 velhinhos. Na letra C, a pergunta é: qual é a situação problema da narrativa? Então, a situação problema da narrativa é o quê? Que os velhinhos estavam esquecidos no asilo e apenas um deles podia olhar para fora. Na letra D, um dos elementos do conto é o espaço. Qual é o espaço da narrativa? Então, o espaço é dentro de um asilo. Características do conto. Você já deve estar se perguntando que tipo de texto é o conto, né? Então, eu vou elencar para você aqui algumas características. Por exemplo, o conto apresenta uma narrativa curta, mas profunda. É um texto ficcional. Apresenta narrador em primeira ou terceira pessoa. Tem a presença de poucos personagens. E apresenta enredo com situação inicial, desenvolvimento, com um clímax e desfecho. Os elementos do conto são espaço, que é o local onde se desenvolve a narrativa. Então, pelo fato do conto ser uma narrativa breve, não é possível falar em muitos espaços diferentes. O tempo, que é o momento em que a história acontece, esse tempo pode ser cronológico, quando as coisas acontecem numa sequência normal de horas, dias, anos. Psicológico, quando as coisas acontecem numa sequência de acordo com a imaginação do narrador ou de um personagem. A atividade mão na massa. Bora fazer uma atividade? Olha só. Como você vê o mundo pela sua janela? Então, o que nós vamos fazer? A sala, né, sua sala de aula aí, vai ser dividida em grupo A e B. E ambos os grupos farão o quê? Olharão pela janela. O grupo A fará um relato do que viu apenas com aspectos positivos. O grupo B fará o relato com aspectos negativos. E depois, o que acontece? O grupo A vai trocar com o grupo B, de modo que o grupo B fará o relato do que viu com aspectos positivos também, e o grupo A fará o relato com aspectos negativos. Então, os 2 grupos farão os 2 tipos de relatos, só que o quê? Alternadamente. Com isso, chegamos o quê? À atividade 2. E na atividade 2, olha que bacana as proposições. Eu tenho A, B e C. Quero que você levante uma hipótese na letra A. Por que o outro velhinho ficou alegre com a morte de seu companheiro de parto? Na letra B, na sua opinião, o velhinho não contava ao companheiro o que realmente via do lado de fora da janela? E na letra C, o que você faria no lugar do velhinho que morreu? Contaria o que vê para o companheiro? De que maneira? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
voltei, gabaritar contigo. A hipótese, então, é que o velhinho ficou alegre porque deveria ver o que realmente havia do lado de fora da janela. Na letra B, o velhinho não contava o que realmente vira. Então, o velhinho transmitiu o quê? A sua interpretação. O quê? Uma interpretação positiva sobre o que ele queria transmitir para o colega. Pois se ele revelasse coisas negativas, seu companheiro ia ficar mais triste ainda, né? Imagina ele contar o que realmente estava vendo ali, ia ser uma tristeza só. Então ele inventava. E na letra C, o que você faria no lugar do velhinho que morreu? Contaria o que vê para o companheiro? De que maneira? Então, sempre é importante, né, uma resposta pessoal, mas cabe lembrar o quê? Que sempre é importante manter a positividade, de modo que, frente a situações difíceis, essa positividade seja um alento para você. O modo como vemos o mundo revela muito sobre como enfrentamos os problemas. Para muitos, uma árvore faz o quê? Sujeira, né? Deixa cair folha. Para a grande maioria otimista, uma árvore dá sombra, produz oxigênio, dá vida, dá fruto, dá abrigo aos animais. Então são óticas diferentes de ver o mundo. Releia e leia, vamos no Leia Notícia. Então, olha só, ser otimista pode ajudar a viver melhor na velhice, aponta estudo. Desde muito cedo, as pessoas costumam imaginar como será a sua vida quando envelhece. E quanto mais o tempo passa, mais perguntas surgem. Como estarei daqui a 30 anos? Terei amigos? Serei saudável? Ativo? Para avaliar a autopercepção e o próprio otimismo em relação à velhice, pesquisadores da Oregon State University, nos Estados Unidos, descreveram em um estudo como a influência do nosso próprio eu interfere no processo de envelhecimento, refletindo em boa qualidade de vida na velhice ou não. Então está disponível no uol.com, Viva Notícias. Por que eu sempre falo a referência do texto, né? Porque estamos na campanha sempre do combate à fake news e é sempre importante checar a referência do texto. Dalton Gerson Trevisan, olha que interessante o nome, nasceu em Curitiba, 14 de junho de 1925. É um escritor brasileiro famoso por seus livros de contos, especialmente, sabe qual? O Vampiro de Curitiba, publicado em 1965. E por sua natureza reservada, o que ele fez? Trevisan trabalhou durante a juventude na fábrica de vidros de sua família e chegou a exercer a advocacia por 7 anos, depois de se formar pela Faculdade de Direito do Paraná, atual Universidade Federal do Paraná. Quando era estudante, olha só, ele liderou, né, tornou-se um líder de um grupo literário que publicou entre 1946 e 1948, a revista Joaquim. Eu recomendo que você pesquise mais sobre a literatura do Dalton, sobre a revista Joaquim e principalmente nesse livro, O Vampiro de Curitiba, você vai ver que é uma leitura em que os locais descritos, né, nos são muito familiares, porque o espaço é ambientado na cidade, tá? Então, geralmente pegamos contos e crônicas que são ambientados em São Paulo, no Rio, e quando lemos um autor curitibano, parece que a gente conhece em detalhe aquele lugar, ou se ainda não conhece, fica curioso em conhecer. O nome, segundo ele, né, Revista Joaquim, era uma homenagem a todos os Joaquins do Brasil. Então a publicação tornou-se porta-voz de uma geração de escritores, críticos e poetas. Foi eleito por unanimidade vencedor do Prêmio Camões em 2012, ano em que também recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, a ABL, pelo conjunto da obra. E que obra, hein? Possui mais de 40 obras publicadas no Brasil e várias traduzidas em dezenas de países. Vamos refletir um pouquinho? Fazer uma pausa, pensar? Então, olha só, Dalton Trevisan afirma no início de seu conto Dois Velhinhos que se tratavam de 2 idosos esquecidos no asilo. Isso nos faz pensar sobre muitos idosos que vivem sozinhos em asilos
ou em suas próprias casas. O que você pensa sobre isso? A solidão, o abandono dos idosos. Você já parou para pensar sobre isso? E aí ainda, você acredita que os idosos são priorizados na nossa sociedade? Sociedade ocidental tem um tipo de postura frente aos idosos. Na oriental, a gente nota que o tratamento é outro, né? Por exemplo, lá na China, os idosos são muito respeitados, né? São símbolo da sabedoria. Nas tribos indígenas também. E aqui, na nossa sociedade, como isso acontece? Como você acha que os idosos deveriam ser tratados? Um idoso vai a uma farmácia, é tido como na melhor idade, né? Qual é o termo com que os idosos são tratados também em determinados locais? Será que é plena, absoluta? A velhice como companheira, a idade chega para todos. Então, assim, reflita sobre esses questionamentos e o que eu quero com isso? Que você deixe o seu ponto de vista através de uma conversa. Uma conversa com o seu professor, com os seus colegas. Que dificuldades os idosos enfrentam? Você já parou para pensar nisso? Eu tenho percebido pessoas que dirigem, né, automóveis até 90 e poucos anos. Será que alguns têm uma longevidade e uma saúde boa que permita isso? Como os idosos são tratados? Pelo público, em filas, em mercados? Será que tem idosos que estão estudando? Idosos que ainda estão exercendo a sua profissão? Conversa então aí com os seus colegas, com o seu professor, troca uma ideia, coloque o seu ponto de vista sobre o que eu estou te pedindo. O que aprendemos? Lemos e interpretamos o conto Dois Velhinhos de Dalton Trevisan, analisando elementos constitutivos desse tipo de narrativa. Debatemos as temáticas trazidas pelo conto, refletindo sobre a visão de mundo que temos, né? Então você viu que um velhinho contava o que via pela janela de uma maneira otimista, né? Então essa é a visão de mundo. Conhecemos um pouco mais sobre este autor paranaense, muito importante para o cenário mundial. Neste vídeo falamos sobre conto. Espero que vocês tenham gostado e até breve.